sobre o programa de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual. Isso aí que vem uma lei ali de 2023, que ela vem sendo tratada, é um outro mecanismo. Lembra que a gente já tem, por exemplo, leis que tratam sobre isso. 11.340, que é a Maria da Penha, 11.341, que ela não é muito falada. Deixa eu escrever de uma forma mais correta. 341. Espera aí que eu estou esquentando, vai ficar tudo bem. 341, que ela não é muito falada. Também você tem a 1169, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que elas já têm ali em seu rol meios de enfrentamento ao assédio sexual, por exemplo, aqui no caso da mulher, assim, no ambiente familiar. Isso aqui é o rol de sistemas de garantias da mulher e da criança nesses sentidos. E aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente. Elas já versam nesse sentido. O que a 14.540 de 2023, então você veja que essa lei está quente, novíssima, ela traz um rol de objetivos, um rol de como vai funcionar e mais um rol de prerrogativas que vão auxiliar a administração, tanto estadual, federal como municipal, a fazer esse enfrentamento ao assédio sexual e os crimes contra a dignidade sexual e violência sexual. Beleza? Então vamos começar aqui. O artigo 1º, ele fala o quê? Esta lei institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais crimes contra a dignidade sexual, violência sexual, no âmbito da administração pública direta e indireta, federal, estadual, distrital e municipal. Então, o que quer dizer? É toda a administração pública, sem exceção, sendo ela direta, indireta e não importa de qual ente federativo. Tá? No segundo, fica instituído o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais crimes no âmbito da administração pública direta. É a mesma coisa. Aqui ela fala do que é a lei e aqui ele fala que agora essa lei está instituída. Beleza? O programa aplica-se a todas as instituições privadas em que haja prestação de serviço público por meio de concessão, permissão, autorização ou qualquer outra forma. Então aqui a gente tem uma exceção. Via de regra, é só na administração pública. Essa aqui é a regra. Regra. Agora, você tem uma exceção, que em instituições privadas, você também pode aplicar esses regramentos, que é o quê? É uma instituição privada que desempenha serviço público por meio de concessão, por exemplo. Você pode pegar ali uma escola, nesse sentido, que a escola pode ser nesse sentido, que é um exemplo clássico. Nas duas primeiras etapas da educação básica, o programa restringir-se-á a formação continuada dos profissionais de educação na forma do inciso 2 do artigo 4º desta lei. Mas o que diz o inciso 2 do artigo 4º dessa lei? Calma, a gente já vai ver. Não seja precoce, vai ficar tudo bem. Agora basta que você lembre do seguinte. Nas duas primeiras etapas, aqui vai anotando que daí você faz o teu caderno do aluno, que daí você não precisa ler todo o texto, ver esse vídeo inteiro depois, da educação básica, o programa ele terá uma restrição na formação continuada de professores, entendido? E aqui a gente vai entender mais à frente como é que vai ser feito. Terceiro, para a caracterização de violência. Então, o que é violência? Aonde que a gente vai descobrir se uma conduta ela é violenta ou não? Prevista nessa lei serão definidos aonde? Claro, no Decreto-Lei 2848 de 1940, vulgo Código Penal, também na Lei
11.340 de 2006, que é o que? A Lei Maria da Penha. Maria da Penha, que trata sobre a violência doméstica, e a 13.431 também tem fundamentos e definições sobre o que é violência. Então você entenda, a Lei 14.540, ela não define, não define o que é violência. O que é violência? Ela apenas vai julgar e vai verificar como será o procedimento. Mas quem diz o que é violência são o Código Penal, a Lei Maria da Penha e a Lei 13.431 de 2017. Essas leis vão definir, vão dar a definição de o que é violência. Agora lembra aqui, do inciso 2 do artigo 4º? Vamos ver ele aqui, Agora, quais são os objetivos? Então, falou em objetivo, você tem que lembrar disso aqui, São objetivos do Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e a violência. O quê? Prevenir e enfrentar a prática de assédio sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e de todas as formas de violência sexual nos órgãos e entidades abrangidos. Lembra? Órgãos da administração pública, direta ou indireta, de qualquer ente federativo e instituições privadas que, por meio de concessão, desempenham atividade pública, tá? É isso que está falando aqui nesse inciso. Agora, o inciso 2, que você queria saber. Capacitar os agentes públicos para o desenvolvimento e implementação de ações destinadas à discussão, prevenção e orientação e à solução de problemas nos órgãos e entidades desta lei. Também implementar e disseminar campanhas educativas sobre as condutas e os comportamentos que caracterizam assédio sexual. Aqui é a parte mais importante, porque, claro, quando você tem... Mais importante com todas as aspas do mundo. Mas o que a gente vem observando nos dias de hoje é que o assédio sexual é o que mais acontece dentro das instituições. E demais crimes contra a dignidade sexual, com vistas à informação, conscientização dos agentes públicos e da sociedade, de modo a possibilitar a identificação da ocorrência de condutas ilícitas e a rápida adoção a medidas para sua representação. Então, o que está falando aqui? Que é implementar... Você que trabalha em indústria, você vai se ligar aqui nessa sigla. Implementar o POP. O que é POP, Matheus? Procedimento Operacional Padrão. Tá? Então, é implementar o POP para quando acontecer, infelizmente, acontecer algum caso, por exemplo, de assédio sexual, que você consiga fazer de rápida formulação aqui, de rápida formulação para que seja identificada a ocorrência e as medidas para sua repressão. Quando você tem um POP, você consegue fazer meio que de forma automática. E é isso que é um dos objetivos automáticas. Isso que é um dos objetivos aqui dessa lei. Quinto, os órgãos e entidades abrangidos por esta lei elaborarão ações e estratégias destinados à prevenção e ao enfrentamento do assédio sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e, claro, formas de violência sexual. Aí, aqui, a gente entendeu o quê? A gente entendeu aqui que são os objetivos. E agora, quais são as diretrizes basilares na formatação
ali na formatação das ações que as entidades devem fazer. Qual que é? Primeiro, esclarecimento sobre elementos que caracterizem assédio sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e formas de violência. Às vezes o cara nem sabe que está fazendo uma coisa errada e ele continua fazendo, então tem que ser esclarecido. Fornecimento de materiais educativos e informativos com exemplos de condutas que possam ser caracterizadas como assédio sexual ou outro crime contra a dignidade sexual ou qualquer forma de violência sexual, de modo que a orientar a atuação de agentes públicos e da sociedade geral. 3. Implementação de boas práticas para a prevenção ao assédio sexual e demais crimes, no âmbito da administração pública, direta, indireta, federal, estadual, distrital e municipal. Lembra que a gente está falando do quê? Das diretrizes que devem servir para o plano de ação em cada entidade. A gente não está falando de objetivos agora, a gente está falando de diretrizes. Divulgação de legislação pertinente e das políticas públicas de proteção, de acolhimento e da assistência e garantias de direitos à vítima. Qual legislação, Matheus? A gente já conversou, ó. 11.340, Código Penal, se for o caso. Se você quiser colocar só o Código Penal ali, a parte de crimes contra a dignidade sexual pode ser uma opção também. Pode ser uma opção. Então, lembra, quando a gente fala em legislação, você pega como exemplo ali, eles podem divulgar quais são as consequências e divulgar essas duas leis. Tem mais a outra lei lá, que é a 13.431, se eu não me engano. Vamos voltar aqui para não escrever coisa errada para você. 13.431, então estou com a memória boa. E agora, divulgação de canais acessíveis para a denúncia de prática sexual e de qualquer forma sexual aos servidores, órgãos, entidades e demais atores envolvidos. Então, claro, você colocar, por exemplo, uma linha direta para isso, um canal de denúncia anônima é um exemplo disso também, para que facilite a denúncia sobre algumas dessas ações aqui. 6. Estabelecimento de procedimentos. Aqui, ó, é o POP. Quando ele fala em procedimentos POP, para o encaminhamento de reclamações e denúncias de assédio sexual e crimes contra a dignidade sexual, assegurado o quê? Lógico, o sigilo e o devido processo legal. Então, lembra, quando a gente está falando de crime, que é o que acontece, assédio sexual é crime? É crime. Dignidade sexual é crime? Violência sexual é crime? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala em sigilo, ainda mais nessas situações, a gente também tem que falar no devido processo legal, tá? Criação de programas de capacitação na modalidade presencial ou à distância, então pode ser no formato híbrido. Claro, isso em causa do Covid também auxiliou, né? Que abranjam os seguintes conteúdos mínimos. Pode ter mais conteúdo? Pode, mas no mínimo tem que ser esses conteúdos. Causas estruturantes do assédio sexual e demais crimes contra a dignidade e violência sexual. Consequências para a saúde das vítimas, meios de identificação, modalidade e desdobramentos jurídicos. Direito das vítimas, incluindo ao acesso à justiça e à sua reparação. Mecanismos e canais de denúncia. Aqui você vai, por exemplo, fazer o curso e tudo, e você vai instruir a vítima como ela deve denunciar. Instrumentos jurídicos de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual e também os crimes contra a dignidade sexual e violência. Disponíveis no ordenamento jurídico. Às vezes a pessoa ela está sendo assediada, mas ela realmente não sabe para quem que ela grita. Para quem ela pede ajuda. Esse que é o problema. Então, esses programas, ele vem nesse sentido.
Ou ela pensa da seguinte forma também: ah, se eu pedir ajuda, a sociedade vai me olhar como uma fofoqueira. Não! Então é para isso que servem esses programas. É para que tranquilize a pessoa, tranquilize a vítima desses crimes, dando ela todo o amparo jurídico e social. Agora, aqui no parágrafo 1º, qualquer pessoa que tiver conhecimento da prática do assédio e demais crimes tem o dever legal de denunciá-los e colaborar com os procedimentos administrativos internos e externos consoantes no inciso 6 do caput desse artigo. Lembra o que é o inciso 6? É o procedimento. Então, ela tem que respeitar o procedimento. Entendido? Para fins do disposto nesta lei, serão apuradas eventuais retaliações, claro, contra vítimas de assédios sexuais e demais crimes, retaliações também contra testemunhas e também auxiliares em investigações ou em processos que apurem a prática de assédio sexual e demais crimes sexuais. Isso aqui a gente está falando de retaliação, ela deve ser observada. Então você tem, por exemplo, um agente fazendo uma investigação de um crime de assédio sexual e a sociedade inteira está contra ele porque ele está fazendo a investigação nesse sentido. Isso aí não faz sentido nenhum. Artigo 6º. No seu âmbito de atuação, o Poder Executivo Federal disponibilizar materiais informativos utilizados na capacitação e na divulgação dos objetivos do programa de prevenção e enfrentamento aos crimes de assédio sexual e demais crimes contra a dignidade e violência sexual. Os órgãos e entidades abrangidos nessa lei deverão, não é pode, Matheus, ele pode, se ele quiser ou não? Não é uma possibilidade. Eles devem garantir a capacitação, que a capacitação cumpra os mínimos estabelecidos nos materiais informativos, lógico. Agora, os órgãos e entidades abrangidos nesta lei devem manter, aqui é a questão que pode cair na sua prova. Quando a gente fala em prazo, é isso que é o que a banca organizadora gosta de machucar em você. Então, o que? Pelo período de 5 anos, os registros de frequência físicos e eletrônicos dos programas de capacitação ministrados no inciso 7. Então, são aqueles cursos que eles são presenciais ou não, né? Eles podem ser híbridos também no caso. E a administração pública, o órgão ou a entidade, ela tem que manter por 5 anos o registro de frequência físicos e eletrônicos dos programas de capacitação. No seu âmbito de atuação, o Poder Executivo monitorará o desenvolvimento do programa, a fim de subsidiar o planejamento de ação futura e a análise e consecução de seu objetivo. Então, ele vai analisar, ver se está tudo certo. Se ele precisar colocar mais uma forcinha, ele coloca mais uma forcinha, se não, fica tranquilo. Todas as ações realizadas neste programa, deverão observar as diretrizes constantes do artigo 14 e demais disposições da Lei 13.431. Matheus, o que quer dizer isso? Não interessa. Basta que você saiba que as ações realizadas devem seguir as diretrizes do artigo 14 desta lei. Não vai fazer... Se na tua prova não tiver a lei 14.540 e esta lei aqui, não nos interessa. Como a gente está tratando somente desta lei, basta que você saiba que ela deve respeitar as diretrizes constantes no artigo 14 da Lei 13.431. A aplicação desta lei às instituições privadas, que se refere ao parágrafo 1º do artigo 2º, que são as instituições privadas.
que tem concessão ou autorização para fazer função pública, após a regulamentação da matéria pelo ente federativo responsável, pela concessão, permissão, autorização ou delegação, ocorrerá após essa situação. Entendido? Volta aqui para mim. Viu como é uma legislação simples? É tranquilinha? Trata de procedimentos burocráticos, que é mais um mecanismo do governo para auxiliar as vítimas as vítimas de assédio, as vítimas de violência sexual, por exemplo, a ter um procedimento, porque às vezes o que acontece? A vítima ela sofreu o assédio sexual, ela sofreu uma violência sexual, só que ela não sabe para quem correr. Ou aconteceu o assédio sexual dentro de uma entidade do governo. Nossa, Matheus, isso não acontece. Cara, infelizmente acontece, tá? E realmente a pessoa que ela pensa, não, eu tô numa entidade do governo federal, vai acontecer comigo? Cara, não vai acontecer comigo. E acontece, só que ela é pega tão desprevenida que ela não sabe para onde correr, ela não sabe pedir ajuda, ela não sabe as consequências de ela pedir ajuda. Então você perceba que essa lei ela é muito feliz em colocar os procedimentos e colocar as diretrizes, em você criar grupos, não é grupos de estudo, mas grupos de informação, para que a informação seja disseminada, porque informação é poder. Então, se a pessoa está imbuída desse poder, se por acaso, infelizmente, isso acontecer com a pessoa, com a vítima desse assédio, ela sabe para quem que ela tem que correr, ela sabe aonde que ela tem que correr, quais são os direitos que ela tem. Então, tudo isso, essa lei, ela está falando sobre informação. Nada mais, nada menos. Ela não é uma lei penal, ela não é uma lei criminal, ela não é uma lei processual, como o Código de Processo Penal, por exemplo. Ela é uma lei informativa que ela é necessária, porque se tem lei, tem história. Então, se foi criada essa lei, houve a necessidade em algum momento da história para que seja colocado no papel essas informações, essas diretrizes. Viu como que ela é fácil, cara? Viu?